Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha, preste muita atenção no que o pastor André Fernandes vai dizer e aí você comenta qual a tua opinião. Será que ele realmente está certo? Será que o que ele disse tem base bíblica? Será que realmente as coisas funcionam da forma que ele está ensinando? Veja só a pergunta do Vilela, do canal Inteligência Limitada, e veja a resposta do pastor André Fernandes. Se Deus tem um plano pra gente, Ele sabe tudo o que vai acontecer, qual que é a nossa agência sobre isso? O quanto a gente tem de poder de decisão, se na teoria a gente pode tudo, mas tudo está escrito? Essa é uma coisa complicada para entender. A pergunta do Vilela é a pergunta que muitos se fazem, não é? Nós temos de fato livre arbítrio? Nós temos liberdade para fazer o que bem quisermos mesmo? Porque pense bem, muitas pessoas até hoje acreditam no livre-arbítrio. E é uma guerra de muito tempo. Livre-arbítrio existe ou não existe? O homem tem o livre-arbítrio mesmo? O homem tem essa liberdade que muitos dizem ter? Ou todas as coisas estão determinadas ou pré-determinadas e Deus conhece tudo o que vai acontecer? Ou Deus determinou tudo o que vai acontecer e na verdade ninguém tem essa liberdade que pensa ter? Essa é uma pergunta interessante, claro, um assunto para uma live juntamente com aquela turma animada que vocês conhecem. Mas aqui eu quero tratar da resposta, não da pergunta do Vilela, mas da resposta que o pastor André Fernandes vai trazer para ele. Veja só. Cara, eu tive uma resposta no início da minha jornada de fé, que é o que eu carrego até hoje. Como que funciona o livre-arbítrio? Porque o salmista diz: o Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Imagina que no plano de Deus existe um destino. Quando você embarcou no avião, existe um destino. Comprei uma passagem para... Veja que ele começa citando os salmistas, tá? Fé, que é o que eu carrego até hoje. Como que funciona o livre-arbítrio? Porque o salmista diz: o Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Imagina que no plano de Deus existe um destino. Quando você embarcou no avião, existe um destino. Comprei uma passagem para Chicago. Você tem um destino final. Eu sei que vou chegar em Chicago. Depende. Você sabe que você pode chegar em Chicago. Mas se você quiser, você pode abrir. É muito interessante quando uma pessoa tenta explicar os planos de Deus com exemplos humanos e falíveis. Algumas coisas até dá pra gente usar como uma ilustração, como uma parábola, como uma analogia. Mas nesse caso aí, você tem o plano de Deus, como ele mesmo leu, que Deus escreveu os nossos dias, antes mesmo de haver qualquer um deles. E aí é bem claro que os planos de Deus não podem ser de modo algum frustrados e o que ele determinou que aconteça, vai acontecer. Não é como um voo, como o pastor vai dizer, como um voo que você pode pegar e daqui a pouco no meio do caminho você pode tomar uma outra direção. Veja só a explicação grotesca, uma explicação assim, sabe, muito rasa, sem fundamentação bíblica nenhuma. Preste atenção. Abrir a porta de emergência e pular então não... a qualquer momento. Onde que está o livre-arbítrio? Eu posso Pelo que ele disse aqui, os planos de Deus são como esse avião. Você pega um voo para uma determinada cidade, mas daqui a pouco no meio da viagem você pode pular. Ou seja, você pode não chegar até o destino que havia sido determinado para você ir. E ele diz que assim são os planos de Deus. Deus pode querer uma coisa, mas no meio do caminho você pode tomar um rumo diferente e frustrar os planos de Deus. Olha que interessante. Abortar os projetos. Olha, vamos, não, você precisa ouvir com atenção. Então não... A qualquer momento. Onde que está o livre-arbítrio? Eu posso abortar os projetos de Deus para mim, ou eu posso viver a vontade de Deus para mim. Veja que é sempre eu posso, eu, ser humano. Veja que para pessoas como o pastor André Fernandes, Deus ele está nas mãos do homem. Os planos de Deus estão nas mãos do homem. É eu posso. Eu posso desistir ou frustrar os planos de Deus, ou eu posso viver a vontade de Deus para mim. Então veja que pessoas como o pastor pregam que o homem está no centro. A vontade do homem é que é soberana, porque quem escolhe o que quer é o homem. E Deus não pode determinar nada, porque ainda que determine, no final das contas, eu decido. Se eu quero viver os planos de Deus, ou se eu não quero viver os planos de Deus e fica por isso mesmo. Então, rapaz, vamos terminar aqui que eu tenho algo para mostrar para o pastor
André Fernandes, que eu acho que ele nunca leu esses textos. O livre-arbítrio está em você abrir mão de relacionamento, de intimidade, dos projetos, dos propósitos. Ele não sabe nem o que é livre-arbítrio. É um pastor famoso, conhecido, mas não compreende nem o que de fato é o livre-arbítrio. Isso é muito interessante. Dos desígnios. Você pode falar, eu não quero. E o livre-arbítrio está... Isso aqui é teologia coaching pura, meu irmão. Eu posso e eu quero e acabou, ponto final. E Deus que se cale. Deus que se cale, porque eu quero e eu posso. Entendeu? E Deus, não interessa o que Deus quer. Veja que Deus medíocre, pequeno, um Deus que não é soberano, um Deus fraco, um Deus que é comandado por seus servos, por suas criaturas, um Deus que é limitado pela vontade do homem e que não pode ir além do que o homem deixa ou do que o homem quer. Que Deus, sabe, esse é o Deus que eles estão apresentando. É um Deus fraco demais, é um Deus pequeno demais. No Criador de todas as coisas falar, tá bom, então faz do seu jeito, seja feita a sua vontade. A oração do Pai Nosso, ela está estabelecida olha a oração do Pai Nosso. Justamente nesse princípio. Seja feita a sua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Irmão, a questão não é se nos céus a vontade de Deus é feita ou não. Ela é feita no céu. A questão é se eu quero que o Deus que governa os céus governe a minha vida na terra. Vocês viram aí? Isso é uma piada de mau gosto. Olha aqui, deixa eu voltar aqui. Olha aqui. Depende. Você sabe que você pode para mim ou eu posso. Livre-arbítrio tá em você abrir mão de relacionamento, de intimidade, dos projetos, dos propósitos. Que Deus pequeno. Dos desígnios. Você pode falar, eu não quero. E o livre-arbítrio tá... E pronto, acabou. No Criador de todas as coisas falar, tá bom, então... Olha, Deus, olha, você, assim, vamos ser bem fora da caixa e imaginar Deus, o Criador, é o soberano, e aí imagina o ser humano, daqui a pouco nós vamos ler uns textos bem interessantes, o ser humano diz assim, eu não quero, e Deus lá fica o quê? Como aquele menino que não pode fazer nada contra um adulto, não é? Então Deus é este bebê que é comandado por um adulto e diz assim, eu não quero e ponto final, e aí Deus fica lá sofrendo, esperando a oportunidade do homem lhe dar a liberdade para agir. Que Deus fraco esse, rapaz. Esse não é o Deus da Escritura. Esse pastor é um dos pastores mais conhecidos do nosso país. Foi lá no Vilela. O link da live, você pode assistir a live completa, vai estar aqui na descrição da live dele no Vilela. E eu quero mostrar esses textos aqui. Por um acaso, o pastor André Fernandes assiste esse vídeo. Eu convido o senhor, pastor, a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45, só o versículo 9, porque isso aqui é a resposta de Deus para a sua resposta. Isso aqui é a resposta de Deus para a pergunta do próprio Vilela. Veja só o que diz. Ai daquele que contende com o seu Criador. Opa! Já começa jogando por baixo esse eu posso, eu quero, se eu não quiser e pronto. Ai daquele que contende com o seu Criador. E aí o pastor coloca o homem lá em cima, né? O homem que decide, o homem pode frustrar os planos de Deus. Se o homem não quiser, pronto, Deus vai ter que fazer o quê? Nada, não pode. Veja como é que Deus chama a criatura. Veja que começa, ai daquele que contende com o seu Criador. Coloca o homem no seu lugar de criatura. E Deus no lugar que sempre é dele, Criador. E diz mais, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Olha, pastor, isso que Deus diz de nós, do Senhor também. Cacos entre outros cacos no chão. Deus sempre coloca o ser humano no seu devido lugar. Quando o ser humano quer ser muita coisa, eu posso. Eu poderia citar Jó, que após tudo que aconteceu, Jó disse assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, pastor André Fernandes. Como é que o senhor pode abrir a boca para dizer que o ser humano pode usar o livre-arbítrio, que o senhor nem entende, demonstrou que não entende o que é o livre-arbítrio? O senhor diz, é capaz de dizer que o ser humano pode resistir a um plano de Deus, pode frustrar um plano de Deus, pode dizer um não para Deus e acabou, fica por isso mesmo, como se Deus não pudesse mudar, como se Deus não pudesse
ir além da vontade do homem. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que está fazendo? Será que a obra pode... Veja, será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Meu irmão, veja bem, pastor. Veja bem. Como é que uma criatura pode dizer não ao seu Criador e o Criador fica encolhido, impotente, como se não pudesse fazer nada por ele? Mas é exatamente assim que muitos tratam Deus, como se de fato pudessem resistir à vontade de Deus e a sua vontade prevalecer contra a vontade do Criador. É assim que muitos estão ensinando. Sabe, esse tipo de pregação apenas criou um Deus pequeno e fraco e exalta o homem em sua vontade. Não interessa o que Deus determinou, não interessa o que Deus planejou, porque no final o homem é que prevalece. No final é o homem que decide se os planos de Deus vão se cumprir ou se não. Se Deus vai poder agir ou não, porque depende do homem. E aí eu lhe pergunto, como é que nós podemos viver em segurança, crendo em um Deus, se na verdade é um Deus tão pequeno que pode ser resistido pelo homem? É um Criador tão fraco, tão impotente, tão banana, que pode ser impedido pelas suas criaturas. Isso é um absurdo que ele falou. Mas esse pastor é conhecido, famoso, e muitos estão bebendo dos seus ensinamentos heréticos, como este, que comprovam que ele pode conhecer muita coisa, menos a verdade bíblica. Comenta o que você acha, e se você é um dos fãs dele, saiba que eu estou aqui trazendo a Bíblia. Eu recomendo, aconselho você a refletir sobre essa mensagem que ele trouxe e a refletir sobre o versículo de Isaías 45, verso 9. Um abraço, até o próximo vídeo.